Gente, primeiro eu quero aproveitar para agradecer aqui publicamente, né, a Maíra ter topado esse convite. Eu brinquei com ela, falei que é um namoro que já tem mais de um ano. Eu fui lá olhar as nossas conversas, o primeiro dia que a gente se falou foi dia 19 de março do ano passado. E aí a gente vem, assim, nessa tentativa, e aí agora deu certo, que eu acho que na hora, né, na hora que tinha que ser mesmo. E acabou que a Maíra vem com um assunto para somar aqui com a gente, com a experiência dela. E quero agradecer de coração, de verdade, você estar hoje conversando aqui com a gente. Eu agradeço o convite também. É sempre bom poder conhecer mais gente, falar com mais pessoas e, enfim, transmitir aí as mensagens que a gente acredita que são legais para empoderar as pessoas, né? Então, qualquer espaço é um bom espaço, é maravilhoso. Obrigada, Ai, agradeço muito. que legal. Eu quero começar, Maíra, antes da gente entrar no nosso assunto, né, da live de hoje mesmo, fixei até que o comentário, empreendedorismo materno, sua história pode transformar vidas. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, né, até chegar no canto maternar. Maíra é mãe da Nara, a tarefa mais importante da vida dela, tenho certeza, mas eu quero que ela Sim, fale um pouquinho das outras também. tá bom. Então, eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo e me formei em jornalismo nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, e acabei trabalhando como fotógrafo, como fotojornalista por mais de 10 anos no Brasil, até que em 2011 surgiu a oportunidade de eu vir para cá, para Espanha, para uma espécie de ano sabático, que eu ia fazer um master, vim fazer um master de fotografia para passar um ano. Minha ideia era essa, né? Foi um presente que meus pais me deram. E aí eu vim, acabei conhecendo o pai da Nara, né, o Alfonso, e no final acabei ficando aqui. Eu tinha me desfeito de tudo que eu tinha no Brasil, eu falei, não tem mais nenhum vínculo por lá, arranjei um namorado aqui, por que não ficar por aqui? Acabei ficando. E aí foi interessante porque, tipo, eu trabalhava como fotógrafa, e aí eu publiquei um livro aqui, minha mãe faleceu em 2011 também, acabei fazendo um livro em homenagem a ela. Foi meio uma coisa que eu já imaginava que fosse acontecer, porque ela estava doente quando eu vim para cá, ela estava com um câncer que durou 3 anos. E eu vim justamente em janeiro, lá para maio, foi o ano que foi o mês que ela acabou ficando pior. Eu voltei para o Brasil, fiquei com ela uns dias. Ela faleceu. Aí quando eu voltei para cá, eu trouxe várias imagens, fotografias que eu encontrei que meu pai fez dela durante a lua de mel deles, que na época eu não sabia que era exatamente a lua de mel, mas enfim, eu não consegui perguntar para ele do que era, mas eram fotos muito lindas dela, retratos que ele fez dela muito especiais. E eu acabei fazendo um trabalho fotográfico de autorretrato, me colocando no lugar dela e me colocando no lugar dele como fotógrafo ao mesmo tempo. E aquilo foi, digamos que um projeto que acabou ficando muito, muito, muito potente, foi muito forte mesmo, foi uma espécie de parece que eu estava vivendo algo com ela, assim, sabe? Foi uma coisa muito catártica, muito forte, muito... Eu senti a presença dela absurdamente. Era uma ideia de, tipo, tentar resgatar quem era aquela mulher que eu estava vendo nas imagens, que eu não reconhecia, comparando com a mãe, que estava doente nos últimos anos e, enfim, ela estava com 20 e poucos anos quando ela casou, né? E aí esse projeto ficou tão forte, assim, que acabei sendo convidada por um fotógrafo que era... Por um fotógrafo não, por um dono de um estúdio de fotografia, de livros artísticos de fotografia, para transformar em livro. E aí eu publiquei o livro, foi algo super comovente, fui para vários festivais, ganhei prêmios, enfim, levei ele para vários lugares. Mas o meu processo com a fotografia começou a ficar meio travado. Alguma coisa aconteceu que eu não conseguia mais fotografar. Talvez não sei, alguma coisa aconteceu. E eu não me via mais fotografando. E aí eu comecei a trabalhar como tradutora, como professora de português para estrangeiros. Gostava muito do que eu fazia, né? Tinha a ver com texto também. Sempre fui uma pessoa muito de várias paixões e ficar meio perdida, porque dava uma sensação de que sempre que eu fazia algo, eu estava abrindo mão de uma parte minha. Então, no Brasil também, no último ano, eu lembro que eu estava trabalhando também como cantora, né? Cantando na noite. Eu sempre gostei de cantar. Foi o primeiro ano que eu consegui realmente me permitir cantar. E aí eu estava super realizada com isso. Cheguei aqui, comecei a cantar em alguns lugares. Consegui achar parceria logo de cara, mas depois a coisa não vingou, não achei muito espaço. Enfim, esse lado foi ficando meio apagado também, a música e a fotografia.
E aí, isso foi em 2011, quando eu vim para cá. 2012 eu publiquei o livro, fiquei trabalhando como professora e tradutora. Em 2015 a Nara nasceu e eu falei, bom, vou parar um tempo para me dedicar à maternidade, vou ficar com a minha filha, eu tenho uma grana guardada, o Afonso estava ganhando bem na época, o suficiente para manter a casa meio que sozinho. Eu falei, tudo bem, não tem problema, vamos lá, né? E aquela história do vou ficar pelo menos um ano com ela, porque é o ideal. Comecei a estudar coisas sobre criação com apego e tal, e estabeleci essa meta. Quando foi chegando perto de um ano, eu fiquei achando que ela era muito novinha, eu não queria colocar ela na escola. Eu falei, não quero levar ela para creche, não sei, não. E eu acabei estendendo para 2 anos. Mas quando foi perto dos 2 anos, eu já estava desesperada, porque eu sou uma pessoa muito estudiosa, muito de fazer, de realizar, de criar, de querer, enfim, a minha porção profissional estava sentindo falta de ser resgatada. Já não era mais suficiente o apenas ser mãe. Sim. Mas não era mais. Exato. Eu não estava me sentindo realizada, contemplada. Tinha uma parte minha que estava lá dizendo, e aí? Né? E a parte da realização profissional? E ao mesmo tempo rolou aquela crise de identidade com o trabalho, assim, será que eu quero voltar da aula? Fora que a conta não fechava, né? Tipo, tinha uma questão de logística mesmo. Não compensava o que eu ia ganhar, porque eu era autônoma, né? Eu tinha coisas soltas, e às vezes o tempo que eu ia deixar a Nara com alguém ou em algum lugar não ia ser o suficiente para cobrir o que eu estava ganhando. Então começou a rolar uma crise, tipo, o que eu posso fazer para fazer algo que eu goste, que me realize e que ao mesmo tempo faça sentido e financeiramente ser sustentável. E tinha aquela vontade de fazer um pouco uso de tudo que eu estava aprendendo, porque, de fato, quando ela chegou, veio muito processo de autoconhecimento, muita coisa que eu comecei a ler, estudar, e aí eu comecei a participar de muitos grupos maternos, e eu gostava de compartilhar informação com as pessoas, eu passava muito tempo, aquela coisa da rede de apoio virtual, né? Mas eu era meio protagonista, assim, em alguns grupos, eu tinha uma presença muito constante. Aí eu sentia que minha fala, às vezes, ajudava muito outras mães, às vezes eu começava a ser citada, tipo, pergunta para Maíra. E eu falei, cara, eu tô aqui gastando um tempo enorme, dedicando um tempo enorme numa coisa que chega para algumas pessoas e, de repente, podia chegar para muito mais pessoas de uma vez só. Será que é muita loucura da minha cabeça criar uma rede social, tipo, um perfil nas redes sociais? Aí eu olhava, minha primeira referência a Elisa Santos, porque eu comecei a estudar com a Rafa Capai, que ela tem um curso de empreendedorismo criativo, e para mim era o meu perfil, né? Eu falei que na hora que eu comecei a pensar nessa possibilidade, eu falei, bom, eu vou estudar para poder ver se isso é viável. E aí uma das pessoas que tinha que acabou inclusive me chamando para entrar no curso, né? Eu falei, vou fazer esse curso porque olha só o caso dessa moça, né? Tipo, da Elisama. Era a Elisama, porque ela era advogada, então ela tinha feito uma ruptura enorme, assim, de sair de um lugar super de status social, de uma garantia de um salário alto, né? De repente ela vai e decide abraçar você, escritora, que é meu sonho, né? E você fala, uau, como assim? De advogada para escritora, o risco, né, que você tem, e que no fundo vou seguir meu coração, vou tentar alinhar mais com o que eu acredito que é o meu eu verdadeiro, né? Mas vou me arriscar. Porque, no fundo, é isso. E aí eu fiquei pensando, falei, o que eu realmente acredito? Porque eu acho que a maternidade, ela também traz um pouco isso, né? Quando você começa a pensar o que você quer pro teu filho, o que você quer que seu filho seja, você fica pensando, eu quero que ele seja feliz com a escolha que ele possa, tipo, se respeitar, né? Que ele possa ir atrás dos sonhos dele, né? E aí você fala, mas tá, se eu quero ensinar isso pra ele, eu tenho que ser coerente? Eu não posso estar infeliz com o que eu faço. Eu acho que a maternidade, Maíra, é assim, em todos os aspectos. Pelo menos eu me sinto muito assim. Eu preciso ser coerente com o que eu quero para eles. Então, isso em todos. O profissional, inclusive. Eu tenho que falar para o meu filho que, assim, eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer. Eu não estou fazendo, não é só o financeiro, só o dinheiro, né? Aquela coisa assim, não, mamãe tem que trabalhar para ganhar dinheiro.
Não é só isso, eu tenho que trabalhar para me realizar, para me sentir feliz. Eles têm que Exato. ver, né, que a gente gosta daquilo também. Eu acho que é uma forma de mostrar, né, isso para eles, a importância dessa realização mesmo, né? Sim. E a gente, quando vira mãe, eu acho que tudo a gente começa a repensar tudo. Nós, por isso que esses dados que eu venho divulgando essa semana é tão assim, é tão grandioso, é tão chocante, porque é uma potência mesmo. Acho, né, ser mãe é algo muito potente, é muito transformador e é assim, é um caminho só de ida, né? A gente é mãe para sempre. É. E é meio isso, assim, aí a gente começa a se reinventar e descobrir uma força que tem onde a gente não imagina que tem, né? E eu acho que para mim ficou uma urgência de tentar. O que eu lembro que eu me senti contemplada no curso da Rafa, por exemplo, foi a possibilidade de unir tudo que eu tinha. Ao invés de fazer uma escolha, assim, ou eu vou para fotografia, ou eu vou para música, ou eu vou para, sei lá, para o texto, ou eu vou para. Não, eu vou pegar tudo que eu tenho de bom, né, que me satisfaz, e ver o que posso pescar de cada coisa para utilizar. O canto, por enquanto, ficou só no nome, quase. Canto Aí, ó, maternal, vamos que é um fazer trocadilho. um pedido aqui. A gente quer lives você cantando, a gente quer IGTV você cantando. Vamos fazer isso, gente. Não, Canta. mas esse ano eu comecei a incluir. Eu já publiquei uns vídeos de eu cantando com a Nara. Tipo, Eu já tem uma vi. gracinha do tipo, meu, vai ter uma perninha aí que de repente eu vou resgatando isso também. Não tem problema. Tipo, mas eu deixei lá, tipo, vai ter um momento que vai entrar de algum jeito. Mas a fotografia tá contemplada, o gosto pelos vídeos, pela edição, o texto tá contemplado. Então tem muita coisa que eu tenho que eu consegui unir o gosto por estudar coisas novas e depois essa piração que eu tenho com autoconhecimento, né? Que também acabei unindo também. Então, para mim, criar o formato Canto Maternar, ele surgiu um pouco disso, de uma urgência de voltar para o mercado de trabalho, mas de ser muito coerente com o que eu estava sendo naquela época, né? E com a possibilidade, tipo, aí tem mil coisas que eu fui unindo, né? A possibilidade de trabalhar em casa, de poder estar mais tempo com a minha filha, e de encontrar uma forma que fosse sustentável para eu poder abraçar esse projeto. Então foi meio que assim que surgiu, né? E aí, com a ideia de, se eu tô aprendendo tanto, por que não usar a minha experiência como, sei lá, vitrine do meu próprio trabalho, entendeu? Vou compartilhar Uhum. isso e as pessoas vão poder se inspirar através dessa experiência, entendeu? Então, de certa forma, o Canto Maternar, ele vai acompanhando também as etapas da Nara. Né? Tanto é que antes dele veio o BLW Nara, era um site que eu tinha, um perfil que eu tinha, BLW_Nara, onde eu compartilhava a experiência da introdução alimentar da Nara. Eu comecei quando ela tinha 1 ano, porque na verdade foi quando eu fiz o curso da Rafa, e no começo ele não tinha renda nenhuma, ele era só, ele nunca teve, né, esse perfil. Ele era só um perfil de compartilhar a experiência. E aí eu pensava, tá, o que eu posso fazer? Bom, provavelmente vou fazer um curso a respeito disso e tal. Só que aí a Nara foi crescendo, a introdução alimentar foi deixando de ser o motivo, assim, Sim. da minha relação com ela, né? O que eu estava vivendo com ela. E aí eu sentia que a parte da alimentação não era algo que me chamava muita atenção. Falei, eu acho que eu Uhum. não. Foi uma coisa que eu me entreguei pra caramba, foi divertidíssimo fazer. Eu amei fazer o BLW com a Nara. Foi para um case de sucesso, de certa forma, aquela coisa meio perfeitinha, sabe? Porque eu super meticulosa, ela super aberta, daquelas crianças que não deu nenhum tipo de enrosco, a não ser a questão da bagunça, né? Mas Perfeito. ela super aceitou. Então ela era um modelinho que até podia causar um certo incômodo para as mães que estavam lá penando, que acontecia muito. Mas era muito legal, porque eu estava lá super empoderando várias mães que estavam inseguras. Só que virou, tipo, praticamente um processo de aprendizado de como, sei lá, conectar, como se mover nas redes sociais. Tem uns 6 mil seguidores esse perfil, ele tá lá parado, ele existe ainda, mas ele tem só, tipo, o histórico dos pratinhos da Nara, que eu fazia um pratinho por dia, pelo menos bonitinho, fazia foto, aquela coisa bonitinha. Mas ele nunca foi algo que me gerou renda, né? Sim. Aí eu percebi que, tipo, não, talvez seja mais interessante eu falar de comportamento mesmo, porque aí eu posso acompanhar. Na época eu entrei no Zoom Uhum. Zoom, foi em maio de 2017 que eu entrei, que eu criei a página, e foi o mesmo mês que eu entrei no Zoom Zoom com a Clarissa.
Então eu estava super naquela pegada da maternidade como caminho para a autoeducação, né? A gente tem que se autoeducar, a gente tem que entrar nesse olhar para dentro, tem que crescer por dentro para conseguir educar da melhor forma, né? Tem que curar as próprias feridas, olhar para a criança interior. Só que foi um processo que veio junto, assim, sabe? Eu ia aprendendo e ia repassando, aprendendo e repassando. Até às vezes eu olho o texto anterior e falei, olha, dessa época eu já sacava isso, que legal, tipo, porque a gente muda tanto, né? Mas foi muito gostoso. Foi ficando viável assim. E assim, só te interrompendo um pouquinho, gente, para vocês, né, que estão aqui, estão chegando agora, a Maíra está contando, a Maíra está contando agora um pouquinho do processo mesmo dela profissional para chegar no canto maternar. E assim, eu quero que vocês prestem atenção como que a gente vai mudando, como que a gente vai pensando e se readaptando ao longo do caminho. Porque muita gente que às vezes quer começar, né, Maíra, que tá assim, nossa, mas como é que eu faço? Ou aí fica com aquela coisa de, né, se comparar, que é tenso com a pessoa que já está lá. Assim. E mesmo as que já está lá, como a Maíra, por exemplo, ela está o tempo inteiro se reinventando. Lá no final a gente vai falar, mais para frente a gente vai falar das novidades dela, né? Mas assim, é importante vocês perceberem que assim, inseguro, só que a gente vai tentando, a gente vai buscando o caminho, a nossa verdade, o que realmente, assim, significa pra gente, tem significado, porque é uma coisa que esse título a gente escolheu com muito carinho, nós duas juntas, assim, brainstorm, fala pra lá, pra cá, deu uma falhadinha aqui, mas pra mim já voltou. Também, deu aquela coisa de... Bem rapidinho, só pra gente ficar ligada. E aí, assim, a gente escolheu com muito carinho, porque a gente sabe que, assim, a nossa vida, gente, ela é única e especial. E ela pode, assim, transformar a vida de outras pessoas, sim. Sabe? Então, minha vida é muito monótona, é chata. Não, a sua vida é sua, é única, é especial. Então, assim, a Maíra, nesse processo dela, ela acreditou nisso. E aí, o que acontece quando a gente acredita e faz assim com verdade, né? Ela atraiu pessoas com essa mesma vibe. É muito que a gente vai falar isso hoje. A gente sempre tem alguém para a gente atrair. E é o mais importante de tudo. A gente atrair aquelas pessoas realmente que geram, né, Maíra, conexão com a gente. Vai ter, cara. Sempre vai ter. Acho que é legal falar que eu acreditei, mas eu estava super insegura. Claro. E eu digo isso assim, até para que as pessoas possam escutar e não pensar, ai, nossa, ela estava super certa. E olha que legal, óbvio que ela conseguiu, né? Porque a gente começa a ter essas crenças de que só vai funcionar para quem já está super seguro de si. Não, eu vou dizer que tipo, é melhor que a gente, que o nosso não é suficiente. Eu tava assim também, sabe? Meu, vai que essa coisa não dá certo, entendeu? Então eu fiz uma espécie de acordo também. Eu digo que eu tenho um certo privilégio porque eu tinha o apoio do meu companheiro na época, né? Ele falou, bom, vai lá, né? Tipo, tenta... Eu fiquei bastante tempo sem ter renda, criando o espaço, entendendo qual que era a melhor forma de eu me comunicar, conseguindo seguidores, rolando gente para poder me ouvir e tal, até a coisa começar a ser rentável. E talvez muitas pessoas nem saibam como que eu rentabilizava a página, né? Peraí, o tempo vai passar de qualquer jeito, então, na dúvida, tente. Sim, vai passar de qualquer jeito. E então, tipo, eu lembro que quando eu comecei a estudar, meio que foi assim, tá, então existe um caminho. Tem gente que já fez, né? Aquela história. Se tem gente que já fez, é porque tem um passo a passo, tem alguma coisa que pode ser feita a respeito. E eu sou daquelas que, tipo, tá, então vamos lá, né? Vou tentar descobrir qual que é a parada. E aí eu comecei a estudar, né? Tipo, o que dá para fazer no mundo digital para poder ter renda? E eu lembro que claramente tinha dois caminhos muito óbvios, né? Ou você produz produtos digitais e vende, né? Ou oferece seu atendimento online e tal, não sei o quê, dependendo do tipo de profissional que você é. Ou você pode trabalhar, por exemplo, com afiliação, onde você faz parcerias com outros produtores e vende os produtos deles e recebe uma comissão. E na época eu era mais insegura. Falei, bom, eu não sei nada ainda, tipo, eu não posso dar um curso para ninguém, né? Tipo, quem sou eu?
Tipo, eu ficava ainda na parte da comparação muito forte, com essa insegurança, ainda não tinha minha autoestima tão bem trabalhada. Falei, melhor eu vender dos outros. E aí eu Sim. fui estudar afiliação. Então, tipo, pra quem não sabe, inclusive, né, tipo, eu trabalhei muito tempo só com afiliação, só como afiliada. E aí, o que que eu fazia? Eu fazia os cursos que eu gostava, que realmente me transformavam, eu tentava parceria com essas pessoas e falava, olha, posso tentar, posso ser sua afiliada e tentar vender, promover seu curso também? Ajudar na divulgação? E aí foi isso que fez com que eu gerasse renda, entendeu? Isso que me segurou, assim, nos últimos anos foi praticamente esse o trabalho. E aí, quando eu comecei a sentir que eu queria ter o meu espaço para falar, sinceramente, eu não estava dando conta de cuidar das duas coisas. Além de ainda ter uma certa resistência, de ter uma certa insegurança. Então, acho que é muito importante falar que ao mesmo tempo que eu estava insegura, o tempo todo eu fiquei trabalhando a minha autoestima, as minhas crenças limitantes, o meu autoconhecimento, fui aprofundando tudo isso, porque tudo que a gente vive na vida, e eu compartilho isso muito na página, são oportunidades de despertar da consciência para a gente tomar consciência do que está bloqueando a gente. Então, falar, meu, se eu não estou conseguindo fazer essa história vingar, tem alguma crença aí, sei lá, de escassez ainda que está me prendendo. Ou uma sensação de eu não sou boa o suficiente, eu ainda estou me comparando demais, ainda estou buscando aprovação externa. Então, cada uma dessas informações que vinham, através até da dificuldade de fazer o negócio vingar, era um material porque eu levava depois para os meus processos terapêuticos, de meditação, de qualquer processo desses que me fizesse avançar nesse sentido, aí eu via, em paralelo, a coisa melhorar no plano dos negócios, entendeu? Então, isso acho que é bem legal de falar, porque muitas pessoas acho que ficam às vezes com essa impressão de, bom, claro, né, como ela tem confiança, não é fácil, tipo, eu tive que construir essa confiança. Inclusive, eu olho para trás, as anotações de anos atrás, eu falo, nossa, na época, quando eu comecei, eu pensava que jamais que eu ia conseguir fazer. Eu tava lendo esses dias, assim, eu sempre retomo meus diários de processos terapêuticos ou coisas assim. E às vezes eu fico louca assim, falei, nossa, que legal, essa crença que eu tinha muito forte, hoje já não bate em mim. Não é à toa que hoje eu progredi tanto. Tipo, eu vejo o resultado, né? Então, acho que é bem legal deixar isso bem claro, assim, para as pessoas. Tá, e aí, você falou, né, do seu caminho. Então, fala aqui pra gente hoje o que você faz realmente. Não, então... Sim, e aí o que aconteceu? Esse ano, né, também por conta inclusive da pandemia e tal, a coisa já mudou um pouco. Falei, não, esse ano eu vou ter que dar foco para as minhas, os meus produtos, né? Porque começou a vir uma sensação de que eu estava com muita coisa acumulada também. E aí isso é legal também, porque às vezes a gente fica com essa sensação de que nunca é bom o suficiente, né? Ai, não, eu ainda tenho que aprender mais antes de trazer para o mundo. Um perfeccionismo exacerbado. Então, tudo isso eu fui tendo que trabalhar em mim também, para não achar que, tipo, não tenho o que ser oferecido do meu, né? Tipo, é mais fácil falar do que o outro tem para oferecer. Sim. Só que, cara, tem muito conhecimento acumulado. E validar isso, sentir a força disso, isso que você falou, né? Tipo, a minha vida também pode. O meu processo de transformação, quando eu compartilho, ele tem um poder muito forte. Eu vejo isso pelos relatos que eu recebo, pelos comentários, pelas mensagens de direct, pelas mensagens de voz que eu recebo, tudo, assim. As pessoas vivem me falando, nossa, depois que comecei a ler sua página, me dei conta do processo da criança interior. Tem gente que fala pra mim que chora todas as vezes que lê meus textos, porque mexe com uma criança interior e nunca tinha pensado nisso, ou descobre um aspecto da vida que não tinha nunca dado luz, ou que a relação com o filho mudou brutalmente, assim, brutalmente em espanhol, né? Tipo, absurdamente. Brutalmente em português fica meio pesado, né? Parece que é brutal de outra coisa. É muito espanholada. Mas muita gente fala do efeito que tem. Aí comecei a me dar conta, falei, meu, tem muita coisa para tirar que é meu. E a primeira coisa que acabou vindo, na verdade, foi até eu acabei pensando até no processo de como que eu cresci tanto, né? Que muitas pessoas me perguntam como que você fez para crescer tanto, para conseguir tanto público, para sei lá, para se tornar uma espécie de referência no mundo materno. Uhum. E aí eu criei um curso chamado Como Bombar no Instagram, que eu lancei na semana passada. E quem quiser se inscrever, conhecer a proposta, tem os links, eu posso passar por direct.
Tá também no link do meu perfil, lá do Canto Maternar, tá no Stories, vez ou outra eu coloco lá um banner, acho que hoje deve ter ainda um banner ou não, se não, acho que tem um link pro curso, mas vocês podem me procurar caso vocês não encontrem. E eu fiz também uma versão em e-book dele, né? Os dois estão com preço bem acessível por conta da quarentena, também pensando nisso, estão com desconto por alguns dias. E ele basicamente é uma tentativa que eu fiz de tentar reunir tudo que eu aprendi nesses últimos 3 anos, né? Com a criação da página e a movimentação dela. Porque, obviamente, você tem que fazer uma trilhada de estudar muita coisa de marketing digital, sei lá, de tudo que tem relacionado a redes sociais, né? De como se posicionar, como você faz para gerar autoridade, como que você faz para gerar um conteúdo de qualidade, que seja chamativo, que realmente conecte com o teu público, né? Como que você faz para entender. E aí, claro, muitas pessoas, o que eu percebi também, que pelo contexto da quarentena, muitas pessoas acabaram ficando confinadas em casa, muitas perderam o trabalho, ou perderam possibilidades de trabalho, porque dependendo do tipo de serviço que você oferece, você pode estar temporariamente fora do trabalho, ou fora do trabalho mesmo, né? Ou fora do mercado agora. Mas muita gente teve que ficar preso em casa. Existe muita possibilidade de você adaptar o seu conteúdo para o online, só que tem uma galera que tá assim, mas e aí, o que eu faço, né? E mesmo que eu monte um curso, como é que eu divulgo esse curso? E aí, cara, não é uma coisa simples, entendeu? Tipo, é uma coisa que requer realmente todo um conhecimento. Então, nesse curso, eu tento reunir, tipo, tudo que eu aprendi esses 3 anos de uma forma, em 4 aulas que dão 2 horas e pouco de conteúdo, 2 horas e 20 de conteúdo, mas que tem desde a parte de como que você configura o teu perfil para ele ficar bonitinho, tem uma parte que é mais técnica e tem uma parte que é de, tipo, insights que eu tive de como que eu criei o conteúdo para pensar no conteúdo de algumas postagens que viralizaram muito, que atraíram muita gente, mas que principalmente foram muito autênticas, então elas atraíram as pessoas, aquilo que você falou, né? Atraíram as pessoas que precisavam ouvir a minha mensagem. Porque às vezes a gente entra nessa piração de, eu preciso ter muito seguidor. E aí até cai em umas armadilhas de comprar seguidor, de entrar nessas plataformas que ficam colocando o seguidor automaticamente, que é uma furada, ou fazendo um monte de promoção. Roubada, porque não vai vir gente interessada no teu trabalho. Vai vir só número. E que muito provavelmente você vai te dar uma canseira do cão, porque às vezes vai ser aquela pessoa que vai ter o comentário mais agressivo num post seu que é pra falar de, sei lá, da importância de você abrir mão do castigo, por exemplo. Mas tem que apanhar mesmo. E você fala, nossa, que canseira. Porque, tipo, consome energia, você não vai mudar aquela pessoa, entendeu? Tipo, acaba virando só uma voz que tá lá, tipo, eu diria até que baixando a vibração da página, às vezes, sabe? Então, não é a pessoa que precisa estar lá. Tipo, ela tá em um outro ponto da vida dela, num outro espaço. Ela não é a pessoa no meu caso, né? Que meu nicho é esse. Meu nicho são pessoas que estão querendo romper com padrões de violência, padrões tradicionais, né? Controladores e tal, de educação. Então, pro meu público, uma pessoa que vem defender agressividade contra a criança não faz sentido para mim. Então, não vai agregar valor, não vai... Tipo, eu não tenho muito o que fazer com essa pessoa. Entendeu? Então, tipo, um seguidor que eu não preciso ter, né? Tipo, não precisa. Então, a ideia não é ganhar seguidor, é ganhar o público certo, é conectar com a pessoa que está precisando ouvir a mensagem, porque me interessa alguém que esteja querendo fazer isso, mas que não saiba como. Eu acho bacana. Não tem problema nenhum se alguém que, por exemplo, ainda está usando esse método. Sim. Entendeu? Mas são pessoas que geralmente estão usando e estão falando, mas e aí, o que eu faço se eu quiser romper? Eu não tenho a menor ideia, que é o que aconteceu comigo no começo, né? Eu acho bacana, Mayra, você falar isso, porque tem muita gente que tem essa ilusão do número de seguidores. Claro que se você tem um número grande, e se isso é uma coisa assim, que é realmente um público fiel, que foi conquistado dessa maneira, igual foi o seu, é bacana, mas assim, se você faz esse outro tipo de coisa e tem só aquele número lá bonito, gente, eu falo, é uma métrica de vaidade. É só para impressionar. Você pode ter um número pequeno de seguidores e ter um negócio
digital ou um negócio assim. Maíra deu dois exemplos assim, que ela, para ela, que foi o caminho dela, que ou era ser. Esqueci a Afiliada. palavra. Ou ser Produtora ou afiliada afiliada. ou lançar os produtos próprios dela. Então, claro, isso pro que ela trabalha e tal. Mas, assim, tem muita gente que eu sei que tá aqui hoje nessa live, que vai acompanhar a gente a semana, que trabalha com produtos e que quer saber como vender esses produtos no meio digital. E agora isso na internet, na quarentena, foi uma loucura, né? As pessoas que estavam acostumadas com uma maneira de trabalhar, que não tinham uma rede social, que não tinham sites, precisando se reinventar. Então, assim, eu sou pequeno, o meu é ruim, eu não sei. Gente, vamos começar, né? Tem que estudar, tem que agir. A Maíra está falando do curso dela, do e-book. Procurem pessoas que vocês se identifiquem assim com, né, com a verdade, com a forma. Estudem, vão atrás, porque a gente precisa se mover. É fácil? Claro que não é. Não é fácil, assim como não é fácil empreender sendo mãe, gente. Não é fácil. Ao longo da semana eu vou conversar com um monte de mães e, assim, tem histórias fantásticas. Uma das entrevistadas de amanhã, por exemplo, ela abriu o negócio dela, tem um mês com o bebê, o segundo filho com um mês. Então, assim, o negócio digital. Então, dá para fazer, né? Mas é isso, não fiquem com essa neura de muito seguidor. Vão aos poucos, seguidor de qualidade, que vão se identificar com a sua mensagem, com o seu produto, com a sua verdade, né? Acho que foi um dos aprendizados que eu tive. Que você não precisa fazer tanto barulho e atrair tanta gente. De fato, o importante é você conectar muito com as pessoas que estão te seguindo. E é isso que você falou, tem perfis com muito menos público que realmente tem uma renda muito boa. Porque consegue ter um engajamento do público que está lá, né? Ou seja, interage muito com as pessoas, consegue inclusive dar conta disso. Às vezes, muito seguidor dá um trabalho do cão. É o que eu falei, tipo, você vai desperdiçar uma energia com um monte de gente que não está alinhado com a mensagem que você quer passar. E a ideia você tem que pensar. E é isso que é legal, que eu tento falar bastante lá no curso, e que eu tenho falado bastante esses dias na página, né? O que você tem de melhor para oferecer para o mundo? Né, quando você vai pensar, tipo, você tem que estar alinhado com o teu propósito na hora que você vai pensar nessa questão do negócio, né? Tipo, para poder ter uma força e ter uma potência, ter uma possibilidade de você ter um alcance grande, de você realmente crescer, quanto mais verdadeiro for, de acordo com a tua essência, mais conectado com a tua essência, e mais tiver uma mensagem de amor, eu também acredito que tem que ter um alinhamento assim, de que tem que ser uma coisa que vai ser benéfica para a comunidade, né? Você pensa assim, como é que eu posso melhorar o mundo a partir de algo que eu aprendi? E muitas vezes a gente fica com essa insegurança de achar que não tem nada. Ai, não, minha história? Como assim? Eu sou uma pessoa muito comum. Né? Não tenho nada de valor. Só que, cara, se você ficar olhando para cada fase da tua vida, não é possível que não tenha algo que você tenha aprendido de valioso nessa vida. E se você acredita realmente que não tem nada, então vai trabalhar tua autoestima, vai trabalhar teu amor próprio, porque realmente está faltando muito amorzinho próprio para você, entendeu? Tipo, então, resgata isso, porque na hora que você começar a se amar de novo, você vai reconhecer a maravilha que é a tua história, mesmo com todos os erros e cagadas que você fez, e com todos os abusos que você sofreu, tudo vai virar material, tudo vai ser honrável, porque você vai falar, cara, tudo que eu vivi, de ruim e de bom, contribuiu para eu estar aqui hoje. E eu só posso transmitir a minha mensagem, dizer o que eu aprendi da vida, porque eu vivi tudo isso. Mesmo tendo sido doloroso, mesmo tendo sido ruim em alguns momentos, mesmo eu tendo sido a pior pessoa do mundo em tais situações, tudo isso contribuiu para eu estar aqui hoje dizendo, você tá ligado que quando a gente passa por isso, sei lá, de repente é uma droga, né? Tô tentando não falar a palavra. É terrível quando isso acontece. Porém, se a gente fizer isso depois, dá pra gente se recuperar. E imagina quantas pessoas precisam da experiência o que fazer depois de ter vivido aquela situação. Quantas pessoas a gente não conhece que encontraram no próprio propósito, por exemplo, passaram por um abuso na infância, né? E de repente trabalham hoje justamente com questão do abuso sexual, curando mulheres que passaram por isso, mas com aquela experiência de, cara, eu sobrevivi. Você pega a Tariana Rocha, por exemplo, que teve uma mãe narcisista, que hoje já rompeu o relacionamento com a mãe.
Mas o fato dela ter. Tipo, você ouve aquela mulher falando, inclusive ela comprou meu curso maravilhoso, ela tava colocando agora no Stories. Você ouve aquela mulher falando, ela tem uma luz, ela tem um poder pessoal, ela tá conectada com a própria essência. Você ouve a história dela, você fala, não é possível que essa mulher sobreviveu a isso. E aí, assim, você olha para a história dela e você fala assim, meu, essa mulher não só sobreviveu a isso, como ela se oferece para o mundo para trazer a experiência dela, tocar nesse ponto de dor dela. Todos os dias ela fala a respeito disso, mas imagina quantas pessoas no mundo já não foram curadas ou beneficiadas com a mensagem dela, o quanto que ela não está contribuindo para romper padrões disfuncionais da forma como a gente foi educado na vida, né? Tipo, da nossa sociedade, que tá aí. Tipo, tipo, essa é a pandemia, entendeu? A forma como a gente foi educado, que infelizmente estava mais conectada com medo, mais conectada com controle. E ela, por exemplo, encontrou uma saída para romper com isso, para poder se resgatar, para recuperar o eu dela, verdadeiro. E ela traz essa mensagem. E ela traz esse caminho, um passo a passo maravilhoso. Já fiz o curso dela, já ajudei a divulgar várias vezes. Meu, e eu fico super grata também de poder contribuir e trazer essa mensagem. Quando eu falo de mãe narcisista na página, a galera pira. Fala, meu, como assim? Eu nunca soube que minha mãe era narcisista, agora eu entendi. Então, tipo, você vai contribuindo com o público de uma forma que você simplesmente tem que ser coerente e verdadeira a partir da tua experiência. Então, tipo, eu ouço, por exemplo, a fala da Tariana, me engrandeço com isso, fico tocada e falo pra galera, ouve essa mulher. E aí, mesmo que aquilo não se transforme num produto, numa venda, eu já tô contribuindo. Tem uma galera que tá sendo tocada por aquilo, tem uma galera que tá escutando aquilo, já tá recebendo uma pílula de cura, assim, sabe? Uma dosezinha de alguma coisa que fala, meu, quer dizer que o caminho é esse, é trabalhar essa ferida que eu tenho em relação à minha mãe narcisista. Minha mãe é narcisista, claro. Não sou eu que sou uma bruxa, né, uma pessoa errada. Minha mãe que tava com transtorno. E tava me maltratando. E não soube dar conta. Eu tenho todo o direito de estar com raiva dela. Eu tenho todo o direito de querer romper esse padrão. Eu não preciso repetir isso. Eu não preciso honrar repetindo, né? Tipo, eu posso sim dizer não quero mais essa relação se for o caso, entendeu? Enfim, isso já é muita coisa. E aí, quando você faz isso, a sua mensagem e o teu papel é tão forte, e é tão verdadeiro, e é tão amoroso, que as coisas começam a vir também para você de uma forma natural. Tipo, vem um retorno, entendeu? Tipo, meu, não tem, é uma mensagem que vai, contribui, e aí ela tá alinhada com você, com a sua verdade, ela te preenche, e você tá ajudando um monte de gente, e na hora começa a vir retribuição. Então é uma coisa muito bonita, assim, porque você fica coerente com tudo, entendeu? Não, é lindo isso, gente. E sabe qual uma dica que eu sempre dou para as pessoas quando elas me perguntam como começar, como definir? Elas estão querendo saber o nome do perfil, o arroba dela. Tariana Rocha, saiu Tatiana Rocha na hora que eu escrevi, sem querer, escreveu errado, eu já dei o enter, é Tariana Rocha. Tá. E assim, que eu sempre falo, Maíra, eu não sei se com você foi assim, mas presta atenção nas coisas boas que as pessoas sempre falam de você. Porque isso é um super indicativo para aquilo que você realmente faz bem. Porque às vezes é difícil para a gente perceber. Então, assim, eu tenho uma história assim, muito parecida com a sua. Além do fato de ser jornalista igual você, eu não sabia disso, que você começou com perfil de BLW, de alimentação. Mas eu comecei nesse mundo de uma necessidade do meu filho mais novo, que tem 6 anos, que ele foi a PLV, ele teve alergia ao leite de vaca. E eu mergulhei nesse universo, né? Não entendia nada de nutrição, nada de nada. Porque naquela época, ele faz 7 anos já, não tinha nada aqui no Brasil. Então, depois eu me vi num grupo, administrando um grupo gigantesco no Facebook daquilo e ajudando mães com aquilo e tal, e aquela coisa de ter a voz também, de contar, enfim. Passou, e aí eu tive essa mesma percepção que você. Eu falei, gente, eu posso mais, assim, eu quero mais, eu quero falar né, não vai ser disso, eu quero falar de tudo, de maternidade, que sempre foi meu maior sonho, minha realização. Eu fui a primeira das minhas amigas, assim, do meu círculo, a ser mãe. Então,
bem ou mal, eu era algum tipo de referência, porque elas me perguntavam. E assim, você parar para perceber mesmo que as pessoas te falam, assim. Semana passada aconteceu uma coisa assim, estavam num grupo de WhatsApp querendo organizar uma maneira da gente ajudar umas pessoas, assim, que estavam passando necessidade. E aí, não sei o que, não, mas quem vai puxar, não sei o que. Aí uma pessoa que não me conhece muito, tá? Escreveu bem assim, Grazi é boa para isso. E não foi a primeira vez que eu ouvi isso, sabe? O organizar o negócio, puxar a corda. Então, assim, eu sou realmente boa para isso. Eu tenho que saber, eu tenho que acreditar. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje ouvindo a gente é muito bom em alguma coisa. Só que precisa acreditar, né, Maíra? Uhum. Precisa resgatar isso. Precisa reconhecer. E às vezes é um caminho também, né? De como que eu faço para acreditar que eu tenho algo bom para oferecer. Então, tipo, lá no curso eu falo um pouco disso, assim, tem que buscar, né? O que será que eu tenho da minha experiência que pode contribuir, que pode melhorar o mundo? Com certeza tem. Tem como fazer processos para você encontrar, se você tiver com dificuldade de encontrar perguntas que você faça, ou processos mesmo que você faça de autoconhecimento para poder resgatar. Mas é muito lindo também, uma hora que você começa a se alinhar. Outro dia eu fiz até uma leitura de mapa astral, védico, né? E o cara falou, tipo, sem eu falar da minha história, ele veio falar, tipo, nossa, você tem uma facilidade, você tem 3 planetas na casa que tem a ver com a família, não sei o quê, e você tem uma coisa de ser professora. Não que você tenha que ser professora, mas talvez trabalhar alguma coisa com relação a famílias e tal, e o processo de cura. Não falei, meu. Falei, amigo, vamos conversar. Então, aí ele falou, nossa, você já tá dentro da sua missão, o seu Dharma já tá sendo cumprido. Falei, perfeito, você tá alinhado. Falei, olha, eu fui chegando aos poucos aqui, porque se for pensar que eu era jornalista, fotógrafa, cantora, não sei o quê, eu não tava fazendo isso. E aí falou até que eu tinha que ter 3 filhos. Eu falei, 3 não, pelo amor de Deus, uma já tá bom. Não sei se vai dar tempo, tô com quase 40, me separei. Não. Eu não quero dizer. Aí ele, não, pode ser que 3 filhos não seja exatamente literal, pode ser uma questão de que você. Eu falei, se for pensar que eu tô maternando, tem uma renca aí de gente. Nossa, eu tô maternando aí metade, não sei, muita gente. Eu atinge indiretamente. Então, sim, eu sou mãe de vários. Mas acho que fisicamente não vai sair mais 2 aqui, não. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. De repente vai ser de uma vem gêmeos, entendeu? Quem sabe? Ai, não faz isso comigo. Eu sempre tenho desespero quando eu vejo as pessoas falando, eu tenho 2, tenho 3, como é que vocês têm coragem? Tipo, não, mas é brincadeira. De momento não pensam, né? Tá com 5, tá ótimo. Alguma dica boa de app para postagem no Instagram? Eu odeio postar pelo celular. Eu faço tudo programadinho pelo desktop. Eu uso o Creators Studio do Facebook mesmo, que ele linka junto com o Instagram e eu programo tudo de lá. Eu não consigo usar nenhum aplicativo no celular. Ai, não gosto de digitar no celular. Então, eu gosto de digitar no celular, mas assim, tem alguns programinhas, gente, que aí mas tem que ser pelo computador, né? Vocês programam e aí, assim, é legal que entra no dia, na hora, tudo certinho, né? Sim. Que a gente programar. Então é bacana. A Andressa tá falando aqui, 3 filhos é lindo. A Andressa, ela teve gêmeas, e aí depois de quantos anos, Andressa? Foi 9, 10? Ela teve um pequeno agora, tá pequenininho. Deixa eu ver aqui. E quanto mais. Tem no Brasil que tem 2 gêmeos e mais um quinto. São 5 e são 2 casais. Assim. Não, eu juro assim, eu queria um pouquinho mais de coragem para ter um terceiro, mas eu acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar certo. Já tô com o pé lá nos 40. Mas eu acho que também tem um contexto de que eu moro fora. Eu não tenho, tipo, vovô e vovó, entendeu? Agora eu tô morando a 40 minutos de Madrid, da capital. Minha sogra mora lá. Né, falam que não tem sogra, né? Por isso que eu falo sogra também com liberdade. Mas a mãe do pai da Nara mora lá. Então não tem essa coisa de ter alguém pertinho. Acho que isso muda muito, não sei. É meio que all by myself, sabe? Não, mas pois porque eu também não tive muito isso. Rede de apoio é um assunto que a gente pode fazer umas 25 lives, inclusive, também. Mas a falta dela e etc.
Mas é fundamental, gente. É muito, muito importante. Aqui a pessoa falando que, né, precisava ouvir isso hoje. Pois é, eu sou tão insegura. Eu também sou, gente. Eu também estou nesse processo, também estou nessa busca. Falei isso com a Maíra, falei com ela que eu quero fazer o curso dela, porque eu também sou ávida, assim, por conhecimento. Eu estou fazendo alguns cursos no momento ao mesmo tempo, porque, né, não faço um e termino. Eu faço vários. Eu ouço o módulo de um outro, não sou uma pessoa tão organizada igual ela, que eu fiquei chocada com os cadernos do curso, que ela tem uma estante com anotações. Olha lá, gente, as anotações do caderno, assim, cada caderno tem 1 ou 2 cursos. Eu fiquei assim, meu Deus, eu anoto mesmo, eu paro. Eu não expliquei lá direitinho, porque lá tem os cursos que eu faço, por exemplo, cursos sobre maternidade, tem os cursos sobre redes sociais, por exemplo, né, tipo, sobre marketing digital e tal, e tem os processos de autoconhecimento. Então, alguns cadernos lá são, tipo, minhas terapias de Theta Healing, eu vou anotando as coisas, quais são as crenças que eu vou trabalhar essa semana, né, tipo, que eu acho engraçado também, porque como eu faço muito processo de autoconhecimento, eu chego na terapia já com material, ó. Tem que trabalhar essa crença, entendeu? Ó, tem um monte de nhaca aqui pra tirar. Gente, eu brinco porque eu falo assim, eu dou nó nas minhas terapeutas. Porque eu já chego, assim, né? E por causa disso eu acho até mais difícil, porque, né? Eu fico querendo, elas vão falando, e aí não, eu tenho que argumentar e tal, mas é tipo bom. A Brené Brown, né? Quando ela fala no TED Talk dela, que ela fala que ela foi procurar terapeuta e a amiga dela falou, ai meu Deus do céu, coitada da mulher. Né? Tipo, não, essa daí eu não quero. Oh my God, imagina. Não, é difícil. Mas é legal, eu curto. Acho que vale a pena. Amo. Eu acho assim, a coisa do autoconhecimento é muito importante pra gente. Então, às vezes, a gente tem que ver. Eu e a Maíra, a gente conversou um pouco de astrologia também, porque a gente, né, vocês estão percebendo, a gente fala de tudo. E aí eu fiz lá meu mapa básico, já mandei pra ela dar uma analisada. Então, que assim, nunca eu sempre. Eu já tive, sempre tive muita necessidade de pertencimento, né? Falar de personalidade, assim, dessa coisa de palavras de afirmação mesmo, de alguém falando, alguém me aprovando. Tudo tem a ver, gente, com a minha infância, com a minha criança interior ferida. Tudo tem a ver. E para mim era difícil. Como é que eu vou trabalhar num negócio que vai demorar, igual ela falou assim, que é um processo, uma construção. Ninguém vai falar se tá bom, vou ficar lá falando sozinha para ninguém. Então, realmente, é um processo. E olha que legal, alguém perguntou aqui do podcast, né? Isso é legal porque dá para linkar com o que você está falando. O podcast que eu faço tem na Materna com a Clarissa, Clarissa de Aquiara. Aí você imagina que eu criei a página do Canto Maternar na mesma época que eu entrei no Zoom Zoom de Mães, que é o programa online da Clarissa. E aí é aquela coisa, tipo, você entra lá no grupo, tem um monte de mães, eu tinha acabado de montar a página, oi, Clarissa, tudo bom? Não, eu sou a Maíra, fiz uma página, nem sei, tipo, se você se sente meio invisível, você tá lá no meio do grupo. E aí, isso foi em maio. Quando chegou novembro, eu lembro que a Clarissa me procurou. E ela falou, ai, Maíra, sabe o que é? Eu tô com uma ideia aí, eu tava afim de fazer um projeto, de lançar um podcast, mas eu pensei em, de repente, fazer em dupla. E aí eu fiquei pensando quem que poderia fazer comigo. E aí, de repente, eu pensei em você. E aí em mim. Tipo, é muito doido isso, quando a gente ainda tá meio, né? Na época, o Canto Maternar não tinha nem, não sei, era muito pequenininho, só no Facebook que ele tinha mais gente. No Instagram ele estava bem morto, porque eu só fui mexer mesmo no Instagram no ano seguinte, em março de 2018. Isso era 2017. E aí eu fiquei meio assim, falei, impactada, assim. E rolou um medo, assim, uma insegurança. Eu falei, gente, mas será que é o banco? Tá do lado da Clarissa de Aquiara, né? Tipo, como assim? Como assim? Ela... não, porque eu sei que você tem sensibilidade. E aí é meio isso, assim. Ela, além dos meus posts, conectou com aquilo que eu tava falando, sentiu a verdade daquilo e falou, eu quero você do meu lado. E eu, tá, vou fazer aquilo que eles falam que, tipo, eu não tinha coragem de fazer um tempo atrás. Eu vou com medo, né? Porque, tipo, a coragem é quando você vai com medo. Mesmo, né? Você não tem que apagar o medo. Eu falei, eu vou com medo, mas vou. E aí aceitei o convite. Aí rolou essa parceria entre nós duas. A gente tá agora já com mais de 20 episódios. Vai gravar o próximo daqui a umas 2 semanas. Não, semana que vem. Com a Ana Paula Cury. Dei uma de spoiler aqui. E a gente, e pra mim é um espaço maravilhoso. Tipo, eu dou graças a Deus de ter aceitado o convite,
porque eu sinto como um espaço de cura também, onde a gente acaba falando, assim, de trazer das entranhas um monte de insights, de falar de coisas que a gente está vivendo, de processos de autoconhecimento. E é essa pegada de falar de maternidade como caminho para o autoconhecimento. Então acaba sendo um espaço, assim, lindo de troca, que também por ser muito de entrega, de você falar, a gente fala muito do poder da vulnerabilidade, de entrar em contato com as emoções, do processo de entender a dor como um processo de cura. E acaba sendo algo que conecta com muita gente, acaba também ampliando a nossa voz. Então, assim, quem não conhece, vai atrás. A gente tem, inclusive, página aqui no Instagram, que é o tendamaterna.podcast, mas a gente está no Spotify, tá no SoundCloud. Acho que o Spotify é o mais comunzão, né, pra galera encontrar, tá no iTunes também. Tenda Materna. Procura, tem esses 20 episódios. Me ajudaram muito a entender a maternidade no podcast, só tenho a agradecer. Foi uma cura na minha relação com a minha mãe. Que lindo, a Elaine falando. Então, a gente recebe muita mensagem assim. E te juro, tem episódios que a gente grava e ele fica reverberando dentro de mim, assim, por dias. Tipo, sei lá, do Universo do Brincar foi assim, com a Dani Silvares foi assim. Não, tem episódios que são, tipo, você sabe, o último de Porpério também foi assim, foi gravado já na quarentena. Então é bem especial mesmo, é bem legal. Quem Bacana. quiser lá conhecer. Eu li aqui a Geice Heitor falou, eu tenho bastante potencial, mas crio tantas coisas para não ir adiante. Geice, a gente se sabota o tempo inteiro, sabe? A gente ouve esse monte de vozes de sabotadores, terapia é fundamental para crescer. Eu queria, Mayra, para a gente, estamos chegando já aos finalmente, só para a gente recapitular, né? Você contou sua história, e aí você falou do curso que tá no ar, que tá aí para lançar, tá lá nos stories dela, mas tá na bio também, gente. Um curso super bacana, como bombar no Instagram. Não, na internet. No Instagram. No Instagram. No Instagram, porque eu trago a experiência do Instagram, porque, tipo, então, no final é onde eu mais foquei, sim, por enquanto. Depois, quando eu crescer nos outros. E aí tem curso e tem um e-book também, que assim, eu falei que comprarei, quero fazer tudo, né? Vou fazendo. E assim, eu vi que você lançou também, agora, a questão da sua consultoria. Da consultoria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua consultoria, né, em comunicação consciente, não é isso? Isso. Então, vamos lá. Tá, eu já faço a consultoria em criação consciente, né, que é para quem está enfrentando algum desafio com a criança, alguma situação que, ai meu Deus, eu não estou sabendo lidar com isso e tal, e aí a gente pode fazer uma investigação, usar uma série de ferramentas para poder entender quais são os bloqueios que você está tendo diante daquela situação, né, porque geralmente a gente começa a interagir com a criança um pouco projetando as nossas feridas, as nossas dores, as nossas crenças limitantes. Então, ela vai ajudar você a mapear isso, né? Tomar consciência disso. E da comunicação consciente, uma formação que eu finalizei esses dias e eu tô louca para aplicar, faz com que você reconheça os padrões que você está trazendo da infância, da sua experiência de vida, mas principalmente da infância, de comunicação. Né? Por que eu respondo dessa forma? Por que eu, sei lá, cada um vai ter um jeito, né, de lidar, mas por que eu me calo diante dessas situações? Ou por que eu estouro e só consigo falar dessa maneira explodindo? E aí ela vai te dando ferramentas. Primeiro mapeia para que você possa reconhecer quais são esses padrões e depois vai te dando ferramentas de como que você faz para poder reconhecer melhor. Tem um pouco a ver com a CNV também, né? Reconhecer seus sentimentos, suas necessidades, saber fazer um pedido de uma forma assertiva, de uma forma que não seja explosiva, né, que realmente gere conexão, que seja mais empática, que consiga olhar, contemplar também a necessidade do outro, enfim. É uma forma de você encontrar outra forma, uma forma mais saudável de se comunicar, de ter um jeito mais harmônico. Então são opções, assim. Também dá para misturar, eu acho, porque no fundo muitas pessoas podem vir com questões com a criança e no final pode usar uma ferramenta da comunicação consciente. Eu tô cheia de um repertório tão enorme que tem muita opção para fazer atendimento, e tá bem legal. Eu acho que uma coisa tá bem ligada à outra. Eu tô vendo aqui uma pergunta, eu fico pensando em como falar das nossas questões pessoais sem expor as pessoas envolvidas na nossa história. Então, isso sempre foi uma questão minha aqui. Eu também, quando eu comecei, meus filhos já eram maiores, então, mesmo se eu não quisesse ter a postura que eu tenho, eu teria que ter. Porque, assim, eles têm vontade e voz próprias. Então, por exemplo, para os meus filhos aparecerem aqui quando eles querem.
Então, ou quando eles pedem, ou quando eles estão fazendo uma coisa que eu acho super bacana de mostrar, eu pergunto. 90% das vezes eles falam não. Então, a gente perde essa oportunidade. Mas é isso, eu acho que muito respeitar. Claro que tem pessoas que trabalham de uma outra forma, mas eu, assim, a minha verdade, eu também sou educadora parental, né? E o que eu acredito, eu acho que a gente pode falar do problema, da situação, mas não precisa expor certas, principalmente se tratando de criança. Claro, se for a gente, se a gente tiver aberto, né, das nossas feridas, das nossas coisas, isso, gente, realmente cria uma conexão enorme, porque as pessoas se identificam. Agora, não sei o que a Maíra pensa, né? Vamos perguntar aí antes de finalizar, tem 1 minuto. O que ela pensa sobre isso? A questão de expor mesmo as crianças, muitas vezes assim, tem igual. Vi pergunta aqui falando de birra, não é um assunto, não é o papo, porque é outra coisa aqui, não cabe. Mas, você pode falar que seu filho também tem essas explosões de emoção, que é como a gente fala, mas não precisa mostrar ele chorando, gente. Chorando, sofrendo, sabe? Enfim, eu acho. Vai lá, Maíra. Então, mas aí é uma questão, né? Porque, tipo, eu, por exemplo, já vivi polêmicas de Nossa, ver 20 pessoas segundos, criticando. Maíra. Não vai dar. 20 segundos não vai dar tempo. Então, olha só. Ele Você não tem depois próximo responde. capítulo. Eu achei que tinha 3 minutos. É que você Não, entrou antes, acho, talvez. responde depois, mas eu quero te agradecer muito, agradecer todo Tá mundo que está bom. aqui, tá? E convidar o pessoal para a live de amanhã, que vai ser às 17h50. Beijo, Tá muito, bom. muito Obrigada a obrigada. você. Tchau.